Olha, hoje eu tenho a honra de receber aqui no meu Neumann Entrevista uma figura importante da República, doutor Aristides Junqueira, que foi Procurador-Geral da República no governo Fernando Henrique, de 89 a 95. O doutor Aristides uma pessoa que tem um testemunho privilegiado sobre muitas coisas que têm acontecido, que são de relevantíssima importância no Brasil hoje em relação à questão do Ministério Público Federal, ao combate à corrupção. Boa tarde, doutor Aristides Junqueira. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, Neumann. Doutor Aristides, a Constituição deu ao Ministério Público uma autonomia e uma força tão grande que passou a ser considerado como um verdadeiro quarto poder. Que contribuição o senhor, que é um membro histórico dessa instituição, o senhor acha que essa mudança da Constituição trouxe para a justiça brasileira, especialmente no combate a crimes do colarinho branco, em especial os crimes de corrupção? Doutor Aristides Junqueira, ex-procurador-geral da República. Neumann, falou-se aí, você disse, em quarto poder da República. Quando eu me lembro, quando eu fiz vestibular para Direito em 1963, a dissertação do vestibular em português, o tema era imprensa, quarto poder da República. Isto em 1963, que foi o meu vestibular na Faculdade de Direito. Agora dizem que o Ministério Público é o quarto poder da República. Eu continuo achando que ainda é a imprensa. E precisa ser a imprensa. Mas, com relação ao Ministério Público, o que eu vejo é uma instituição essencial à administração da justiça, e não só da justiça, para o país inteiro. O Ministério Público não trabalha exclusivamente perante o Poder Judiciário. Ele tem hoje o seu trabalho, e deve ter o seu trabalho, perante os órgãos públicos, sim, mas perante a sociedade, principalmente. É uma instituição que a própria definição constitucional, aliás, pela primeira vez, uma Constituição da República define o que seja Ministério Público, que é uma instituição permanente e que tem uma tríplice defesa, essencial à função jurisdicional do Estado, mas tem 3 defesas. Incumbe ao Ministério Público 3 defesas. Ordem jurídica, os interesses sociais individuais indisponíveis e a defesa que eu acho mais importante, que eu julgo mais importante, é a defesa do regime democrático. São essas 3 defesas. Doutor Aristides, o senhor me desculpe, às vezes, assim, uma certa veemência, mas eu já escrevi tanto sobre isso. Eu usei, inclusive, tenho usado nos meus artigos, nos meus comentários, uma imagem de uma manada de elefantes passando e ninguém está vendo a poeira. O Ministério Público não fez vista grossa a todo aquele cabedal de informações de corrupção que, em 2014, a Lava Jato revelou. Todo mundo sabia como funcionava o esquema com as empreiteiras. Como é que o Ministério Público deixou passar essa manada de ilegalidades? Por que chegamos tão longe? Na minha opinião, o senhor pode, é claro, entrevistado o senhor que define a sua opinião a respeito dessa minha questão. Eu vou lhe dizer uma das razões pelas quais eu acho que custou o Brasil a pensar em combater a corrupção. Na minha época, como Procurador-Geral da República, eu fui o primeiro Procurador-Geral da República nomeado de acordo com a Constituição.
fiz uma denúncia contra o presidente da República por corrupção. No entanto, essa denúncia foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, talvez porque essa figura de presidente da República e corrupção e o Supremo Tribunal Federal encarregado de processar um presidente da República, o chefe do Poder Executivo, isto era perfumaria constitucional, ninguém havia aplicado isso ainda. E já havia nas constituições passadas. Eu tentei, ofereci uma denúncia, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não havia um ato de ofício para caracterizar o crime de corrupção passiva. Ele não estava prometendo nada em troca do que ele recebeu indevidamente. Pois bem, esta teoria que levou à absolvição do presidente da República à época... Fernando Henrique Cardoso. Não, foi o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Foi o placar da decisão do Supremo, só 8 ministros julgaram por impedimentos de alguns. Marco Aurélio se considerou impedido porque era parente. Isto. O ministro Rezec também se julgou impedido porque foi ministro. Tinha sido ministro dele. E o placar, a decisão foi 5-3. Só 3 é que não concordavam com a maioria e que achavam que a denúncia tinha que ser julgada procedente, e julgavam procedente a denúncia. Foram os ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso e Nery da Silveira. Foram esses 3 os ministros que julgaram procedente a denúncia. Em reforço ao seu argumento, não é uma pergunta, é apenas um reforço. Eu quero lembrar que o Collor sofreu o impeachment, saiu, cumpriu 8 anos de quarentena e depois foi absolvido pelo mesmo Supremo pelos crimes pelos quais ele foi deposto da presidência. Quer dizer, isso é em reforço ao seu argumento. Mas posteriormente, na época de julgar o famoso mensalão, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua forma de pensar e diz que não precisava mais de ato de ofício para caracterizar o crime de corrupção passiva. E condenaram todo o pessoal que estava ali como réu. Menos o presidente. Não condenaram? Menos o presidente. Menos o presidente. Menos o presidente. Doutor Aristides, eu sou um velho entrevistador e tenho meus heróis, meus ícones como entrevistadores. Um deles é o Chico Maria, um chefe de polícia na Paraíba, que foi o melhor entrevistador de televisão que eu conheci. O Chico Maria, uma vez, foi entrevistar Frei Damião e disse assim: ô Frei Damião, onde é que Deus estava quando aconteceu uma determinada tragédia? O Frei Damião se levantou e foi embora. Depois, o Chico recompôs, ele voltou e deu uma entrevista, né? Mas tem um testemunho ainda mais importante, que é do Papa Bento. O Papa Bento, que é alemão, foi visitar um campo de concentração nazista e, ao chegar lá, disse: ó Deus, onde estava você? O Castro Alves já dizia isso na época da escravidão, né? Ó Deus, onde estás que não respondes? Onde estás que não respondes? Que astro, que estrela, tu te escondes embuçado nos céus. O MP não foi em nenhum momento, nesse tempo em que o Supremo tinha esse comportamento, nenhuma vez foi conivente, na sua opinião? Não apenas na sugestão, mas em outros também. Nunca.
Eu penso que o Ministério Público faz o esforço para convencer o Supremo Tribunal Federal de que esse combate à corrupção é necessário. Mas não é só na fala que o Supremo tem que demonstrar. Tem que agir. E não é só o Supremo, não. Todo o Poder Judiciário. Todo. Evidentemente, respeitando os direitos e garantias individuais no processo penal de todo cidadão. Esse equilíbrio entre a defesa e a acusação, que nós chamamos de processo contraditório, tem que ser equilibrado, né? É um equilíbrio que deve existir. Nós não podemos querer também combater a corrupção passando por cima das garantias individuais e da própria Constituição. Mas o Esse senhor meio termo não é fácil. não é fácil, mas olha aqui, eu tenho acompanhado essa história e eu tenho notado uma diferença muito grande. Não há um Ministério Público, há vários Ministérios Públicos, né? Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, onde ficam as sedes das principais empreiteiras do Brasil, sempre foi bastante leniente, digamos assim, ao contrário do Ministério Público do Rio e do Ministério Público de Curitiba. E isso, de certa forma, explica o sucesso da Lava Jato, cuja sede era em Curitiba. O Ministério Público de São Paulo, principalmente, usou Botox. Aí foi por isso que o Moro passou a ser um herói nacional, porque quando o Ministério Público não funciona, então o juiz age e vira herói. Foi o caso do Moro, né? Aqui eu até fiz uma relação das empreiteiras que tem sede em São Paulo, a Camargo Corrêa, protagonista do famoso Castelo de Areia, que foi cancelado e agora tem até uma acusação feita pelo Palocci de que o ministro aí não foi nem o caso do Supremo, né? O ministro do STJ, o César Asfor Rocha, teria sido prometido uma vaga no Supremo para ele, no fim a Dilma não deu para o Fux, e aí ele recebeu 5 milhões, isso está na delação do Antônio Palocci, a OAS, a UTC, a Odebrecht, a Andrade Queiroz, a Galvão, Engenharia, etc. O senhor acha que eu estou sendo muito duro de achar que o Ministério Público de São Paulo tem sido, ao longo desse tempo todo, conivente, e não há uma centralização federal que possa cobrar isso no Ministério Público de São Paulo, digamos, um desempenho semelhante ao do grupo da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba? Não me parece que eu possa comparar um Ministério Público federal com o outro, né, nos estados. Pelo que me foi dito agora, pelo senhor, me parece que o grande problema aí está também nas delações premiadas, tanto em Curitiba, quanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto em Brasília. Qual é a sua posição sobre delações premiadas, doutor Aristides Junqueira, ex-procurador-geral da... Eu penso que é um instrumento muito bom, mas ele não deve passar, como a própria lei diz, de um meio de obtenção de prova. A delação premiada não é prova. O que o delator diz, aliás, eu uso essa palavra delator porque o que eu estou vendo hoje é delação e não colaboração premiada. Colaborador é o termo que a lei exige, que a lei emprega, e não o termo delator. Mas eu não sei se é porque eu sou mineiro e já penso no Silvério dos Reis e Tiradentes, que foi delatado e morto. Delator tem uma carga muito negativa, né, doutor Aristides? A palavra delator tem uma carga muito negativa, né? Muito, muito, muito. Então, a lei é muito sábia ao dizer colaborador. E quando ela fala colaborador,
ela tem que ser uma colaboração espontânea e voluntária. Não pode ser forçada. Eu não posso prender alguém para que ele Relate. colabore. Colabore com a justiça. Eu prendo para colaborar. Isto, a meu ver, é coação ilegal. Porque a lei fala que a colaboração premiada tem que ser espontânea, voluntária. Essa do Palocci, por exemplo, ela não veio acompanhada de nenhuma outra prova. Então, nem como meio de obtenção de prova ela serviu. E nós temos que ter muito cuidado com essas delações, porque normalmente elas têm que ser, por lei, sigilosas. Mas esse sigilo nem sempre a gente vê. Solta-se a delação sem que houvesse outras provas para corroborar aquilo. E aquilo fica sendo verdade absoluta. Isso aí, em geral, está sendo assim. Nós precisamos aprimorar a delação, esse instituto da colaboração premiada. Esse instituto existe para acabar, ele está dentro de uma lei que trata do crime organizado, onde tem chefes, e a lei diz, tem que se procurar saber quem são os chefes dessas organizações criminosas. E não tem direito à delação premiada. Os chefes não têm direito à delação premiada, certo, doutor? Normalmente não, porque é para baixo, não pode, tem que ser para cima. A delação premiada foi instituída para que os chefes pudessem ser descobertos. E é isso que se quer num crime de organização, num crime de organização criminosa prevista na lei. Doutor Stiles, o senhor falou no seu vestibular, vamos um pouquinho para a sua história. Como é que o senhor foi indicado Procurador-Geral da República? Qual foi o processo na época? Foi uma indicação... É uma história interessante. Do presidente? Talvez pela primeira vez eu vou revelar isso de público. Eu era vice-procurador-geral da República do ministro Sepúlveda Pertence, que era o procurador-geral. Quando ele foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, ele me perguntou se eu queria ser procurador-geral. Eu disse que não, que aquilo era um cargo muito pesado para mim, porque eu estava acompanhando o trabalho dele junto com ele, e eu sabia que era um cargo que exigia muito das pessoas e eu não tinha a capacidade de aguentar aqueles 2 anos pela frente. Escolheu-se um outro, quando um dia eu estou no meu gabinete trabalhando, o ministro Oscar Correia, que havia saído do Supremo, tinha tomado posse como ministro da Justiça, o Oscar Correia me chama para conversar. Eu chego no gabinete dele, no Ministério da Justiça, e ele diz assim, olha, eu te chamei aqui porque você vai ser o procurador-geral. Eu disse, não, o senhor está enganado. Já há um escolhido procurador-geral da República. Ele falou assim, havia, não há mais. Haverá. Aí o Supremo disse assim para mim. Aí ele disse assim para mim, Oscar, o Supremo quer você. O Supremo quer você. E você não pode dizer não. E eu já vou mandar seu nome para o presidente da República, que era o presidente Sarney. Fernando Collor.
Não, era o José Sarney, o presidente da República à época. E foi o primeiro que nomeou. Sarney. Era o Sarney. Sarney. E eu sei que a minha posse se deu. Eu fui submetido Sabatina? a sabatina no Senado Federal, fui aprovado, e a minha posse se deu no gabinete do presidente da República. Ele não queria uma solenidade de posse, né? Nem eu também nunca fui afeito a essas demonstrações de prestígio da instituição. Eu tomei posse, aliás, eu estou olhando aqui no meu recinto onde estou, o meu quadro, assinando o livro de posse ao lado do ministro Sarney, do ministro Oscar Corrêa. Oscar Correia e os outros ministros da casa, como se chamam. Pois bem, foi dessa forma que eu fui nomeado. O que é que o senhor acha dessa tradição da lista tríplice, que o PT instituiu, o Lula e a Dilma seguiram, e o Jair Bolsonaro não? A lista tríplice dos procuradores para indicar para o presidente, indicar um dos três. O que é que o senhor acha? Qual é a sua opinião? É assim no Ministério Público dos Estados. Por obrigação constitucional. A Constituição prevê que nos Ministérios Públicos dos Estados se faça uma lista tríplice e o governador escolhe um. No Ministério Público Federal, a Constituição não é assim. A Constituição diz que o presidente nomeia dentre os integrantes da carreira. Já começa a dúvida. O que é que o senhor acha da tradição? O que é que o senhor acha da tradição e da quebra da tradição pelo Jair Bolsonaro? Vamos ver. Historicamente, o Ministério Público, até hoje, depois da Constituição, eu não fui nomeado por lista tríplice. Não fui escolhido por lista tríplice. O que me sucedeu também não. Só depois dele é que... Eram as listas tríplices. 3 foram pela lista tríplice. E agora, o presidente atual não obedeceu lista tríplice. Eu penso que devia ser, sim, constitucionalmente previsto isto. E não deixar... Devia ter uma lista tríplice para o presidente escolher um. Mas, por enquanto, eu não posso concordar com isso a não ser depois que se modifique a Constituição. Isso, está certo. Eu gosto de obedecer à Constituição. É isso aí. Doutor Aristides, o que é que o senhor achou da Vaza Jato, da Intercept Brasil, cujas provas ilícitas, roubadas em hackeamento de telefones de autoridades, acabam de ser incorporadas à defesa de Lula pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo. Diante disso, o senhor acha que a Lava Jato foi extinta? Não penso que a Lava Jato foi extinta, não. Aliás, eu não gosto muito desse nome. Aliás, não gosto nem um pouquinho desses apelidos que se dão à conduta do Ministério Público no combate à corrupção. Seja quando essa apuração de infrações de corrupção seja feita dentro do próprio Ministério Público, como por intermédio da Polícia Federal. Eu penso que esses nomes midiáticos não fazem bem à justiça. Penso eu. E esses nomes midiáticos já vêm de algum tempo e são normalmente impostos pela Polícia Federal. Elas é que criam esses nomes e ficam.
Pois bem, Em relação ao roubo das esta provas. apuração não é só neste caso da Lava Jato, a famosa Operação Lava Jato, mas de outras e muitas delações premiadas, por exemplo, em que há vazamentos como esses da Vaza Jato. Esses vazamentos são externados por meio de jornalistas, por meio da imprensa. Agora, quem entrega para esses jornalistas a matéria, esses estão cometendo crime. Certo. E esse crime, que é e normalmente é um funcionário público, porque se o processo é sigiloso, quem detém o sigilo tem que guardá-lo. O senhor conhece alguém que foi incriminado, algum funcionário público foi incriminado alguma vez por ter vazado informações criminosamente? Não conheço ninguém, mas já fiz, como advogado, atualmente, vários pedidos para que o Ministério Público apure o autor desse delito de quebra de sigilo, que é o artigo 325 do Código Penal. Mas não se chega a conclusão nenhuma. Mas eu insisto com o senhor, e que tal a decisão do ministro Lewandowski de considerar legais provas obtidas criminosamente pelo Intercept Brasil, no caso, contra Sérgio Moro, do seu colega de ofício Dallagnol, etc. Eu não sei se essas provas foram obtidas criminosamente. Foram roubadas, hackeadas. Foi quebrado o sigilo telefônico das autoridades. Isso. Por um funcionário público. Ou então, se não foi por funcionário público, o crime não é aquele que está no rol dos funcionários públicos a que eu me referia. Não é? Agora, todo ato ilegal não pode servir de prova. Ótimo. Toda prova obtida ilegalmente é como se não existisse. É isso que a Constituição diz. E a gente tem que observar o que a Constituição diz. É isso mesmo. Não pode. A Justiça hoje, e talvez até o Ministério Público, esteja naquela posição de querer agradar o público. O clamor popular. E, às vezes, o que acontece é que ele esquece da Constituição. Aliás, muita gente está esquecendo da Constituição. É verdade. O Brasil é um país que tem muita gente que se esquece da Constituição, né? De todos os poderes. Doutor Aristides Junqueira, ex-procurador-geral da República, o seu colega, Geraldo Brindeiro, que também foi procurador, foi chamado de engavetador-geral da República. Será esse um precedente para o atual Augusto Aras, procurador e mais radical na defesa da família, que eu falo com GLI, Bolsonaro, do que a própria Advocacia Geral da União? Muitas vezes tem requerimentos da AGU que são menos áulicas ao chefe do Executivo do que os despachos do Procurador-Geral, que é petista, baiano e que era advogado. Então, a minha pergunta é, o que é que o senhor achou na época e acha agora da autorização que o Supremo deu para alguém que trabalhava como advogado continuar como procurador, como é o caso do Augusto Aras? Eu não tenho conhecimento desse fato, que ele continua advogando como procurador-geral. Não. Ele era advogado e procurador. Sim. Aí ele permaneceu na carreira por uma decisão do Supremo, que quem tinha essa dupla função mantém a função de procurador. Essa história do Ministério Público, nessa época, a minha época, inclusive, é preciso saber que a Advocacia Geral da União só se separou do Ministério Público em 1993,
Foi só aí que houve a separação, né? Nós éramos advogados da União. Na minha época, foi quando eu estava no cargo de procurador-geral que se separou. Era o advogado da União lá, o doutor Geraldo Gilmar Quintão. Mendes, né? Era o Gilmar Mendes, quando houve essa separação. Quando houve essa autorização, Não. quem Quando criou houve a a Advocacia Geral separação, foi o Gilmar Mendes. era o Primeiro. Geraldo Quintão, que era Aqui. o advogado. O Gilmar Mendes veio depois. Tá. Foi com o Gilmar Mendes, veio com o Fernando Henrique Cardoso. Sim, ele era assessor jurídico. Eu estou falando da época do Eu estou falando da época do Itamar. Itamar Franco. Itamar Franco. Foi ele que sancionou as leis dos Ministérios Públicos, estadual, federal, e sancionou também a lei da Advocacia Geral da União. Nessa época, os procuradores podiam advogar, inclusive, particularmente. Era o caso do Aras. O que eu sempre fui contra, Foi isso que eu perguntei, você foi contra isso. Eu acho que o Ministério Público tem que ser só Ministério Público, mesmo na época em que se exercia a advocacia da União. E eu estou dizendo isso aqui porque eu sempre falei isso. Não escondi nunca que o Ministério Público não poderia advogar particularmente. Mesmo porque, antes de ser Ministério Público Federal, procurador da República, eu fui promotor de justiça em Goiás, onde entrei em 1968. Lá, em 1968, o Ministério Público de Goiás, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens, já não se podia advogar. Outros estados da federação permitiam que promotores advogassem. Em Goiás, não. E eu acho que aprendi isso e que sempre lutei por isso. Ministério Público ou advocacia não se dão bem. Talvez isso, eu não vou perguntar isso para o senhor, porque talvez eticamente você não possa me responder, mas talvez isso justifique esse afã de servir ao presidente e à família do procurador Augusto Aras, que tem dado sempre demonstrações de fidelidade a quem o nomeou, passando por cima da lista tríplice. Bom, mas agora eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor não vai ter nenhum problema ético de responder. O doutor Aristides, o senhor foi nomeado pelo presidente Fernando Collor, que extinguiu o serviço, aliás, o Sistema Nacional de Informação, o célebre... Um minutinho só, deixa eu lhe fazer uma correção. Eu fui nomeado pelo presidente Sarney. Vencidos os meus 2 anos, que é o prazo que a Constituição diz... Eu fui reconduzido pelo Collor. Aí ele me reconduziu. O Fernando Collor de Mello me reconduziu, sim. E o senhor o processou. O senhor pediu ao Supremo autorização para processá-lo. Quer dizer, o senhor não funcionou como advogado, mais fiel até que o advogado-geral da União, como está fazendo agora o Aras. Mas, olha, eu quero lhe falar de uma coisa muito delicada, mas eu acho que o senhor pode me falar com a sua experiência de grande advogado que é e de ex-procurador-geral da República. O Fernando Collor extinguiu o Sistema Nacional de Informação para fazer aquela gesto popular, uma coisa da ditadura e tal, mas não criou nada em lugar. O Fernando Henrique, sim, criou a Agência Brasileira de Inteligência. Eu tenho escrito muito sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência como instrumento de polícia política, tipo o DIP do Vargas, etc. Não agora só. Eu acusei, na época, o Fernando Henrique, acusei muito o Lula na gestão do Mastro mais baixo na Justiça, sobretudo do Paulo Lacerda, do PT, na direção da ABIN, mas agora eu acho que chegou a um cúmulo, que foi uma reunião no Palácio do Planalto, convocada pelo presidente da República, do diretor-geral da ABIN, que foi seu segurança, o Alexandre Ramagem, com o general Augusto Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e as advogadas do filho primogênito dele, o senador Flávio Bolsonaro. Esse tipo de
atitude, marcar uma reunião no Palácio para tratar de assuntos particulares da família, não configura algo que, digamos, que mereça uma punição criminal? Se o fato for verdadeiro, ele é muito grave. Então, ele é verdadeiro. A reunião é pública, eles reconheceram a reunião e tornou-se pública. O que eles não estão reconhecendo foi a produção de relatórios da ABIN, indicando demissão de funcionários da Receita. E aí a reação do Augusto Aras foi: é grave, mas não tem provas. Aí eu lhe pergunto, não é a função do Ministério Público achar essas provas? Exatamente. Compete ao Ministério Público e à Polícia Federal apurar infrações penais. Crime tem que ser apurado ou pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. E não sei se todas elas não deviam passar também pela Polícia Federal. Fazer investigação dentro do próprio Ministério Público e só ali ficar, e só dali sair uma denúncia para a Justiça, sem o comprometimento e sem as provas a serem acarretadas também pela Polícia Federal, não me atrai muito essa dicotomia, quando eu prefiro que o trabalho seja um conjunto. Não existe essa harmonia, né, doutor? O senhor conhece bem essa, mas não existe essa harmonia entre o Ministério Público e a Polícia. Não existe. Ao contrário, existe uma rivalidade. O que existe é rivalidade com base ou fruto, e isso tem muito na justiça, vaidade. Vaidade. São as vaidades que fazem esses estragos todos. Agora, com relação ao caso específico, saindo de um órgão de informação para ajudar particulares, não é para isso que existe o órgão. Isto fere tranquilamente o artigo 37 da Constituição, que diz que todo serviço público tem que ser imparcial, impessoal. Você não pode personificar nada no serviço público. Agora, eu sou do tempo do SNI, onde o SNI tinha coisas muito boas. Por exemplo, fazer pesquisa de preços em supermercados para saber como é que estava a inflação. Outro, havia um catálogo de pessoas que poderiam prestar serviços públicos, mas depois de vasculhar da vida deles, eles podiam fazer parte daquele catálogo. E dali, o administrador público, o presidente da República, qualquer administrador público, teria ensejo de escolher nomes que saberiam que seriam bons funcionários públicos. Eu não sei se isso existe até hoje. O que se vê também é muita escolha aí na base da sigla partidária e sem a competência necessária para o exercício do cargo. De apoio da bancada, do voto da bancada, né? Apoio das votações. Doutor Aristides Junqueira, essa entrevista está excelente, nós vamos ter que terminar, eu vou lhe fazer a última pergunta, recente, uma pergunta muito recente. O presidente Jair Bolsonaro foi indicado como personalidade do ano por uma organização de repórteres investigativos da Europa Oriental, da Ásia, da América, etc. E ele, quando o Marcelo Crivella, que ele apoiou publicamente, foi pedido o afastamento, e até a prisão, que não foi dada pela Justiça, foi dado só o afastamento, pelo Ministério Público, que investiga o filho dele, que fez um processo, não sei se o senhor toma conhecimento desse processo, mas um processo bastante
como se usa hoje na Rede Globo, robusto. Eu não sei como é. Um processo robusto deve ser um processo desse tamanho, né? De qualquer maneira, um processo com muitas provas contra o Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse a respeito do Ministério Público do Rio, do Estado do Rio, que é quem investiga o filho dele. É uma festa. Nunca apuraram nada. Primeiro, é uma mentira. Apuraram coisa para burro, né? Tem filmes do Fabrício Queiroz depositando, cheques depositados, R$89 mil na conta da primeira-dama Michele, notas frias, a loja de chocolate, etc. Mas, mesmo que não houvesse essas provas, essas críticas do Bolsonaro, elas podem ser recebidas assim, sem o menor problema, ou a sua função institucional o impediria, a seu ver, de fazer uma crítica desse já esse? Não, eu penso que não há nenhum motivo para eu pensar em crime, inclusive crime de responsabilidade. Mas condutas desse tipo me deixam muito tristes. Está faltando seriedade na condução desse país. Deixa o Ministério Público trabalhar. Não critiquemos as instituições, a não ser quando elas erram muito, aí nós temos que fiscalizar. Agora, criticar por criticar, na tentativa de destruir o trabalho dessas instituições, é lamentável. Eu só posso lamentar. Eu não vou dispensá-lo, doutor Aristides, sem o senhor me explicar por que o senhor acha que a Lava Jato não morreu, não foi extinta. Qual é que tipo de fato o senhor tem a me apresentar para me convencer que a Lava Jato não foi demolida pelo trabalho sutil, muito pouco sutil, do Augusto Aras, por ordem do Jair Messias Bolsonaro? Eu penso que a Lava Jato, o que se chama de Lava Jato, que é um grupo que tem uma tarefa específica de lutar contra a corrupção, de processos contra a corrupção, de fazer investigações contra a corrupção, existe em Curitiba com um número até grande de procuradores da República. Eu acho que sim, eu não sou muito a favor de individualizar o Ministério Público. Eu penso que o Ministério Público tem a unidade. É a Constituição que diz isso. É muito difícil harmonizar a unidade do Ministério Público com a independência funcional de cada um dos seus membros. Às vezes, a independência funcional de cada um de seus membros faz com que eles apareçam mais do que o próprio Ministério Público. Essa unidade do Ministério Público é preciso que exista. Agora, esses grupos de trabalho, essas forças-tarefas para um determinado sentido, como é o combate à corrupção, elas estão aí. O senhor mesmo disse no Rio, em São Paulo, em todos, eu acho que em todos os lugares tem que haver esse esforço do Ministério Público no combate à corrupção. Eu acho que a principal função do Ministério Público no processo penal, que eu acho que o Ministério Público tem outras funções muito mais importantes do que o combate ao crime, como na área da educação, que para mim é o grande mal desse país, a falta de educação. Para mim, esse é o maior defeito do país e compete ao Ministério Público trabalhar nesse sentido. Menina dos meus olhos, quando eu era Procurador-Geral da República e trabalhava muito em contato com a Unicef, era criança e juventude.
aí é que está a esperança de melhor. Um Doutor Brasil melhor. Doutor Aristides, essa mensagem que eu queria do fim do senhor, Brasil melhor. Eu vou desejar ao senhor um ano de 2021 com vacina. Vá se vacinado. O senhor é do grupo de risco. Vacina. Vacina em 2020. Já peguei essa Covid, fiquei 16 dias numa UTI e mais 12 dias num leito de um quarto hospitalar. E eu procurando o senhor. O senhor no leite e eu procurando o senhor mandar essa entrevista. Valeu a pena esperar. Foi uma aula que me serve muito, e a todos os inscritos do canal José Neumann e Pinto. Lhe agradeço muito pela sua boa vontade, pela sua mineirice, em que tudo que o senhor falou foi devidamente sopesado e baseado em anos de experiência e inteligência. Muito obrigado. Muita vacina, duas doses de vacina. Eu que agradeço. E que a vacina venha o mais rápido possível. Eu tenho 69 anos e um bebê de 1 ano e meio, então também estou precisando, viu? Eu só tenho 10 a mais. Só. Isso aí, não vai viver muito, Aristides. Que Deus o conserve. Grande abraço, Amém. Muito obrigado, muito boa tarde, bom fim de semana. Amém, o senhor também. Bem aí, doutor Aristides. Muito agradecido. Muito obrigado pela aula que o senhor me deu aqui. Eu que agradeço. Pronto. Essa é a gravação que vai para o ar amanhã às 5 horas. Eu já terminei aqui, não estamos mais gravando. Foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Um banho de caráter e de conhecimento. Muito obrigado. Um abraço. E vá logo. A recíproca é verdadeira. Abraço. Sério.